Oi, eu sou o Fábio Eu sou a Larissa. e esse é o Coisas de TV, que vai ter que ser aquele canal que vai ter que trazer um aspecto que não é tão legal de Três Graças, né? A gente vai implicar, né, um pouquinho. Acho que não muito, a gente vai implicar só um Assim, pouquinho, porque nem novela que vai indo bem, que as pessoas gostam, é perfeita, né? A gente tem uma coisa ou outra que a gente não gosta. sim, e assim, eu acho legal que mesmo em coisas que a gente gosta muito, a gente é capaz de ver aspectos que a gente não gosta. Isso, tipo, a gente não tem uma visão turva da situação. Pois é, por isso a gente veio aqui fazer nosso ranking do ódio, né? Os nossos personagens de Três Graças que a gente não gosta tanto assim, que a gente não simpatiza, que se saísse da novela a gente ia falar, talvez nem ia ser tão ruim assim. Bem, para fazer esse vídeo, a gente dividiu aqui, né? Serão 6 personagens. A Larissa vai falar 3 personagens e eu vou falar 3 personagens. Nós não vamos repetir, porque a gente combinou direitinho antes, então não tem como os dois falarem, sei lá, Joelle. Enfim, a Joelle não tá na lista, gente, já tô avisando isso. É, Mas eu começo dizendo que eu odeio a Lena, a personagem da Bárbara Reis. a personagem que quer adotar a criança, né? Adotar a criança. Assim, eu entendo a função dela na história. Ela tá lá pra ser a compradora da criança que a Samira tá tentando arranjar com a Joelle e tudo mais. E eu acho que é uma tensão interessante ter essa personagem convivendo de perto com a Joelle. Aquela coisa meio, vou pegar assim, não sei o quê. Só que me incomoda um pouco que eu acho que a personagem não tem muita sutileza. Eu acho que ela é só completamente doida. Me incomoda. Ela é tipo aquela doida obcecada de filme de terror. Que é assim, nossa, Joelle, sim, somos grandes amigas. Vamos comprar nosso enxoval junto? Nossa, que coincidência. Meu bebê tem o mesmo tempo de gestação que o seu. Somos muito unidas. Nossa, Joelle, eu gosto tanto de você. Ela tem um negócio meio psicopata com a Joelle que me Mas incomoda um é, pouco. mas é que a Joelle gosta de grudar com gente assim, né? Porque quando a Samira chegou perto dela, quem ela conhecia a Samira? Não, Samira defendeu ela de um bullying juvenil, de escola, falando, nossa, eu também passei pela mesma coisa que você, e quando a gente viu, ela tava vendendo uma criança. Então, assim, essa personalidade da Joelle também se entregar a esse tipo de gente maluca, visto o homem que ela resolveu ter filho também, né? Que claramente não é uma pessoa boa das ideias. Então, talvez Joelle tenha questões a tratar quanto a gente obcecada. Ela curte, ela tem um padrão, ela gosta de grudar com gente obcecada. Ela é para raio de maluco, né? Como Uhum. falam. E assim, eu não sei exatamente onde que está quem cometeu o erro da Lena. Porque assim, eu gosto da Bárbara Reis, eu acho que ela é uma boa atriz. Ela foi mal em Terra e Paixão, mas aí a personagem não tinha como salvar mesmo. Mas eu gosto da atriz, o texto não acho ruim. Eu acho, sei lá, alguma coisa na direção que não conseguiu achar o tom da personagem. Não sei, mas aquele jeito completamente doido, obcecado da Lena me incomoda. E eu acho ela muito monotema. Tipo, mesmo os personagens só têm uma função, tipo, núcleo cômico, ainda tem algumas gradações diferentes. A Lena não, é só aquela louca que quer se aproximar desesperadamente da Joelle e fingir que tá grávida. Mas é que eu acho que meio que também vai ter porquê. Eventualmente ela vai fazer alguma loucura. Ela é aquela personagem que vai aumentar. E ou ela vai sair correndo com essa criança quando a Joelle resolver pegar, ou ela vai desistir. Enfim, alguma coisa dessas vai acontecer. Então, eu acho que também ela está sendo construída para que isso aconteça, né? Aquela personagem que é para não ter muito vínculo com a realidade mesmo. Mas vamos ver. Eu tenho certeza que ela vai enlouquecer. Tipo, isso não é nem uma dúvida. Ela já tá louca agora, né? Imagina que daqui pra frente, só pra trás. É exato, vai fazer alguma coisa que as pessoas ficam, meu Deus, sabe? Ela vai deixar aquele marido dela mais maluco ainda. Então, estou aguardando. Bom, um personagem que eu já falei que eu não gosto, mas me irritou muito a volta foi o Gilmar, do Amaury Lourenço. É, assim, não gostava da ideia do triângulo amoroso dele com a Gerluce, tanto é que ninguém gostou e ele sumiu, né? Porque eu acho que assim, tem certas histórias que em 2026 não vai agradar o público mais, e uma delas é essa figura
do homem canalha que tem uma esposa e fica dando em cima da outra, e aí ele vai trocar de esposa, sabe? Porque ele ama muito a Gerluz. Mas, tipo assim, eu acho que aquilo não convenceu, porque o Gilmar não parecia um cara que estava extremamente apaixonado pela Gerluz, ele parecia apenas um canalha. E aí, se o contraponto é o Paulinho, que é o cara que ia lá até a Chacrinha buscar ela para ela não chegar atrasada no trabalho, fica difícil, né? A gente querer torcer por um homem que, na verdade, era casado, tinha filho, não sei o quê, e ficava enchendo o saco dela toda vez que ela entrava no ônibus. Eu acho que a novela se perdeu, o personagem do Gilmar se perdeu no momento em que a mulher dele chega, né? No que a mulher dele chega e fala Ou que seja, capítulo 2, né? porque, tipo, no momento que a mulher dele chega e fala que ele tem 2 filhos, a Gerluz fala, eu não quero mais saber desse homem, porque obviamente ela é uma mocinha extremamente correta, embora seja dúbia com questões de roubar a estátua, mas aí é por um bem maior. Ficar com um homem casado não é por um bem maior, né? Então, ficou uma coisa ali meio complicada. Claramente eles não conseguiram desenvolver isso mais e ele sumiu. E aí, assim, imagino que, né, se você coloca o personagem para ser um dos protagonistas, porque, né, o que tinham vendido é que ele faria parte do triângulo amoroso principal, e ele some, é claro que você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Só que, assim, ele voltou sem nenhuma evolução, né? Assim, ele não é um personagem que apareceu de novo e agora a gente consegue simpatizar com ele. Ele é o mesmo chato e insuportável que ele era quando ele dava em cima da Gerluz, só que agora ele está dando em cima de Consuelo. Tudo bem que agora ele é um homem separado, mas, assim, é muito chato, ele é muito chato. Toda vez que ele aparece com a Viviane Araújo, eu espero que ela esteja ganhando rios de dinheiro, porque ela tá tendo que beijar o ex que traiu ela quando ela foi visitar ele na prisão, e ainda tá tendo que contracenar com esse personagem insuportável. É muito triste a história de Consuelo. E eu acho que no fim ela vai acabar ficando com esse personagem do Gilmar mesmo, porque eu acho muito difícil ela terminar a novela com o Belo. Eu tava até conversando com o Bruno Silvano, um beijo para o Bruno, que é muito desconfortável, na verdade, as cenas da Viviane Araújo com o Belo, né? Tipo, eles vão se beijar meio esquisito e tal. Então, acho que o Gilmar vai acabar sendo esse contraponto. Mas eu não consigo, gente, eu não consigo. Eu acho esse personagem muito chato, eu acho um homem muito sem graça, eu acho o humor sem graça. Eu perco. Quando ele aparece no núcleo, eu perco. Eu vou fazer outra coisa. Eu queria saber muito o que aconteceu, porque, assim, ele desapareceu da história. Ele foi vendido como a ponta do triângulo amoroso, de repente ele sumiu. E aí a gente pode até falar, o personagem não emplacou direito no público. Acho que não, porque o Aguinaldo trabalha com uma frente muito grande de capítulos. Quando a novela começou, ele já estava perto dos 100. Ele realmente, o autor optou por desaparecer ele na história. O autor não gostou? Aconteceu alguma coisa ali no meio, gravaram as cenas e cortaram porque viram que não servia pra nada. Eu não entendi. E só devemos fazer um disclaimer aqui. Por favor, a Mauri Lorenzo, se estiver assistindo a esse vídeo, nós não estamos criticando o seu trabalho, estamos criticando o seu personagem. O personagem eu acho insuportável, eu acho mal construído. Eu acho um personagem... Sabe o personagem que parece que apareceria no busão do Zorra? Sabe, no metrô do Zorra? Ele tem esse, sabe, um personagem que tá sempre repetindo as mesmas coisas, tem as mesmas frases. Eu acho ele chatão, assim, eu acho ele muito chato. Então, saindo dessa ponta do triângulo, eu quero trazer a outra ponta. Porque eu não suporto o Paulinho, personagem do Rômulo Estrela. Porque, assim, eu acho ele ou muito escroto ou muito otário. Ele não tem meio termo, né? Não tem. Quando ele foi apresentado na história, eu até comentei aqui em alguma live, eu achava ele muito babaca. Tipo, a Joelle vomitou no carro dele, ele foi ultra desnecessário com a Gerluz e tudo mais. Aí, de repente, agora, aí quando ele se apaixonou, virou bobinho, não sei o quê. Eu acho ele como policial um incompetente. Ele nunca consegue fazer as conexões mentais para chegar às conclusões. E, sei lá, eu não gosto de... Eu não acho que o casal é tão interessante assim. Não vou falar que ele não tem química. Mas a Gerluz com ele é um negócio... Parece que ela tá com ele só pra pegar um Uber mesmo, né? Que ele faz o serviço de Uber pra Chacrinha. Porque, assim, eu não sinto aquela tensão, aquele calor do personagem.
Enfim, aí somando a isso, quando tem as cenas que ele não está com a Gerluce, que é das investigações policiais, aquele núcleo policial inteiro me incomoda, porque são uns diálogos meio bobos, eu acho. Não parece uma coisa, estão só tendo uma investigação. Ele, conjunta com aquela Juquinha, a Juquinha é ótima quando ela tá no núcleo com a namorada, mas quando ela tá no núcleo policial, ela é muito... Ela só serve pra falar um pensamento pra ele concordar. Enfim, eu tenho muita preguiça do Paulinho. Não consigo gostar. Eu acho que, assim, a Gerluce, enquanto personagem, é uma mocinha que até funciona. Mas eu realmente não gosto. Eu acho que, na verdade, o que mais me irrita na Gerluce é o Paulinho. Se colocassem ela com outro par, talvez... Porque quando eles estavam se conhecendo, eu gostava. Eu achava uma história interessante e tal. Mas agora que eles estão juntos, parece que parou de ter conflito mesmo. Porque o conflito seria o fato dela ser... O ético, né? O conflito ético, mas ele já aceitou, toda vez ele tá muito disposto a acreditar nela. Então fica difícil, porque não tem conflito. E não tem uma. E aí é que tá. O Gilmar seria essa terceira pessoa, mas não emplacou. Já tá lá com o Consuelo. Quem que vai ser essa outra pessoa que poderia. Seria interessante que ela ficasse minimamente em dúvida, né? Sim. Com um outro homem que aparecesse, que a gente pudesse pelo menos. Mas não, eles estão ali os dois, e sei lá, e essa questão dele ser esse grande moral, né? É como se ele estivesse no Big Brother, ele ia ser o Alberto Cowboy, sabe? A pessoa que fala que nunca tá errado, que ele tá sempre acima do bem e do mal e tal. É um personagem chato, né? E aí a Gerluce, junto com ele, me parece que entra numa coisa assim que eu acho que ela poderia ser mais divertida, mais e tal, não sei o quê, dentro desse relacionamento, mas ele, sabe? Ele pesa. Ela fica apagada com ele. Ela fica. Então eu acho que ele é uma grande questão. E ele aparece muito, né? Isso, tem essa questão. E ele aparece muito. Então, assim, toda vez que ela tá quando ela tá interagindo com a Viviane, eu amo. Eu acho divertidíssimo. Eu gosto da personagem da Viviane, uma das minhas preferidas. Agora, quando ela tá com o Paulinho, cai, entendeu? Quando ela tá com o Paulinho, o negócio fica chato. Então, eu acho que talvez o problema seja o Paulinho. É tipo aquela sua amiga que é muito legal, ela começa a namorar um cara e ela perde o brilho. A Gerluce, eu acho que ela perdeu um pouco o brilho depois que ela ficou 100% com o Paulinho. É algo mesmo. Mulheres, vamos parar de sair com um homem que te apaga. Por favor. Autoestima pra cima, você é incrível. Tem que botar com um homem que, né? Cadê esse brilho bonito? Vamos voltar com esse brilho bonito. O Gerluce tá um pouco assim. Não sei se Paulinho era a melhor escolha mesmo. E falando em bonito, né, Larissa? Falando em outra escolha que também não é das mais bonitas, é o Joaquim. Porra, esse personagem do Marco Palmeira, cara, olha, sério, ele, toda vez que ele aparece também, acaba com a minha vida. Eu não vejo graça nenhuma. É um homem que tá... Esse outro homem que te puxa pra baixo. Eu prefiro que a dona Coisa fique com... Lígia, fique com o pastor, do que fique... E olha que eu não sou uma mulher de ficar mandando as pessoas ficar com o pastor, que é difícil, viu? Agora... Eu prefiro que ela fique com o pastor do que ela volte com o Joaquim. Um homem... Sabe aquele homem com energia pesada? É aquela pessoa que se você chama pro churrasco vai pesar a energia, vai começar a falar de coisa ruim. É o Babu. É o Babu agora, o Babu nova fase. Sabe? Que você sentou pra conversar com ele. Skip, né? O Babu agora que tá agora. Porque você sentou pra conversar com ele, é uma coisa que ele quer falar mal de alguém, né? Ele quer falar mal de alguma coisa. Nossa, é uma pessoa pesada. E eu não consigo gostar. Desculpa, gente. Quando inventaram dele ficar com a Arminda, aí que cagou geral pra mim. Eu achei aquilo de sem graça, um negócio, sabe? Aquela coisa, na verdade, ela tem tesão pelo homem trabalhador. Parecia que tava naquela discussão no Twitter que o homem trabalhador também tem direito ao afeto, sei lá que raio que aconteceu esses dias. Gente, olha, eu não consigo, não. Eu acho o Joaquim bem chato. Pior que isso é um clichê do Aguinaldo, né? Ele sempre bota suas vilãs pra transar com homens mais simples. Teresa Cristina, Nazaré. Sei lá, né? Às vezes você acha que tá fazendo um grande mousse, essa crítica social aí, às vezes nem é uma crítica social, né? Não sei. Enfim. Enfim, mas nem entrando nesse mérito, eu realmente acho o personagem do Joaquim, é claro que ele é importante pra história e tal, né, porque tem o fato de ele ser pai da... Mas assim, tá na cara que o Aguinaldo também ama fazer isso, que ele vai ter uma redenção, sabe? Sempre tem esse personagem meio soturno que tem uma redenção, e eu queria que ele sumisse, que ele fosse pro barco do Pereirinha e fosse embora, sabe? Assim, não... Bom,
montasse na caminhonete Nazaré e não voltasse mais. E fosse embora, fosse fazer uma carga pesada, aí não ia fazer nenhuma falta. Eu realmente... O Misael também não é dos meus personagens preferidos, não, viu? Mas quando junta ele com o Joaquim pra ficar conversando, então, aí eu vou pegar uma água na cozinha. Não suporto, não. E para quem faz parte do Plano Maneco do nosso clube de membros, tem vídeo novo no canal em que a gente pegou edições antigas do Big Brother e tentou relembrar quem que era a nossa torcida em cada uma delas. Foi um exercício difícil, alguns eu já não lembrava mais, mas conseguimos falar aí que a gente torcia para pessoas que vocês vão descobrir, pessoas que já sabiam, como por exemplo o Gil de Vigor, foi nossa torcida, e a razão pela qual vocês não têm o vídeo de Boogie Woogie. Sabe que eu amava, mas eu não cheguei a torcer. Vovó Nayá. Eu amava. Eu odiava. Ela era insuportável, mas eu amava. Mas se você quiser saber a nossa torcida, tem lá no clube de membros e tem mais informações aí embaixo na descrição do vídeo. Bem, chegamos aqui nos dois últimos personagens que a gente não gosta. E a gente separou os melhores pro final para melhorar a retenção do vídeo, né? Pra você ficar até o fim. E eu já tenho que falar que eu não gosto da Arminda. Por favor, parem. Ixi, começou as pedras agora. Não ataquem pedras, por favor. Não, de verdade, eu acreditei muito na Arminda. No começo eu estava achando ela meio legal, me parecia uma coisa meio Agnaldo Silva tentando mostrar como seria o Dead Reutemann dele nos dias atuais. Só que eu acho que a personagem não tem função na história, só tem função para a novela. Me parece que é só o Agnaldo querendo fazer uma vilã que irrita na internet com frases, que é uma coisa que aconteceu com a Nazaré, graças às redes sociais, e me parece que ele tá tentando replicar isso eternamente. A Arminda, como vilã, pra mim não faz sentido que ela fique o tempo inteiro na mansão dela, que faça com que ela seja uma vilã home office, como a gente brinca. E assim, as cenas de embate dela com a Gerluce, o embate dela com a mãe e tudo mais, eram muito repetitivos. Eram, né? Porque agora ela saiu de um office e foi pra outro, né? Agora ela tá na casa do Ferretti. Mas, o que traz pelo menos alguma pequena variação. A Arminda tinha pouquíssimas cenas em que ela interagia com outros personagens em outros lugares. E quando fazia isso era até divertido. Mas, do jeito que a personagem ela só chega com as frases meio sem noção, e aí a personagem foi ficando um pouquinho mais louca, mas é só um louca que parece só pra irritar na internet. Em questão de vilania, eu prefiro muito mais o Ferretti, eu me divirto mais com o Ferretti, eu dou mais risada com o Ferretti, ele me parece mais energia de vilão, do que a Arminda, que parece só uma pessoa meio louca por ele. Comparando com outra personagem de novela do Agnaldo, ela me parece muito a personagem da Letícia Spiller em Senhora do Destino, que era a primeira dama do Eduardo Moscovis, que era o filho prefeito da Maria do Carmo. Ela só falava umas coisas meio lá sem noção, e o do Moscovis, que era o vilão de verdade. Então, enfim, eu acho que as pessoas estavam esperando que a Arminda fosse uma nova Odete Reutemann, uma nova Nazaré, mas ela é só uma vilã do grupo de acesso. O vilão mesmo é o Ferretti. Tem uma que eu até, a Arminda, ela não me irrita 100%, tem alguns momentos que eu até gosto, mas tem a questão de que assim, de fato ela foi escrita pra ser essa vilã que não vai botar a mão na massa, e aí quando ela coloca a mão na massa fica meio deslocado, né? Eu achei meio deslocado aquela morte do Otávio Miller lá no meio das coisas, sabe? Porque, tipo, meio que ela não foi feita pra isso. Então, aí agora se espera que ela faça alguma coisa, mas não faz parte da personalidade dela também. Sim. Tanto, sabe? Ser essa pessoa. Então, eu acho que há coisas a se ajustar. A Grazi, acho que tá muito bem no papel. Gosto dela como atriz. Mas tem questões a se ajustar ali pra... Nossa, e as maldades realmente às vezes não fazem nem sentido. Me incomodou muito aquela época que ela empurrou a Zenilda pra ser atropelada por um ônibus. Pra mim não fez o menor sentido aquela cena, mas enfim, a personagem é doida, então ela tem essa liberdade de fazer o que ela quer. Sim, agora quem não é doido, mas voltou, né, inclusive Grazi, Arminda empurrou a Zenilda pra que ela não visse ele, Rogério, do Moscovis. O Rogério tem me irritado, porque eu acho... Mas aí há teorias, né? Então eu vou ter que falar que eu não gosto dele, mas talvez... Se não for por um motivo maior, é ruim. Se for por um motivo maior, eu consigo entender. O Rogério, eu não consigo torcer por ele.
Eu acho que eu deveria torcer para que ele acabasse com a fundação do Ferret. Eu deveria torcer para que ele trocasse a Jorluce numa posição de poder. Mas eu acho que o embate dele é muito ruim, num geral, assim. Ele chegou mega pressão baixa, ele é um personagem pressão baixa. Tipo, eu fico, meu Deus do céu, você quer realmente que eu acredite que você quer justiça? Não me parece que você tá tão interessada. E E ele é péssimo, assim, enquanto pessoa, porque, tipo, ele ficou anos sem querer saber do filho, porque ele tava lá escondido. E agora que ele voltou, ele meio que caga pro filho dele ainda, né? Porque ele não podia aparecer e não sei o que. O filho dele já sabia que ele tava vivo, ele podia chamar o filho dele pra visitar. Mas não, ele ficava lá naquele. Enfim, é um personagem que eu acho complicado. Há quem diga que é porque ele é vilão, na verdade. E que ele não. Que ele tá fazendo tudo isso, voltou, mas ele também é vilão. E ele, na verdade, quer dar um golpe no Ferret, mas não de maneira a criar justiça social, de maneira a conseguir dinheiro. Se for isso, aí eu acho que o Eduardo Moscoso está fazendo muito bem, porque eu não consigo comprar ele, eu não consigo acreditar nas intenções dele. Ele, toda vez que eu vejo, igual, a cena que ele humilhou a Armindo. Humilhou aonde? Tipo, ele tava sentado lá, aquela cena não teve nenhuma catarse, sabe? Não tem a catarse esperada, ela sendo mandada embora. Mas aí pode ser mesmo que, de fato, tenha uma coisa por trás e ele não esteja tão interessado em fazer o mal e que a Jorluce seja uma laranja dele. Se essa teoria se confirmar, tudo bem, tá fazendo certo. Se não se confirmar, ele só é um chato. Eu tenho essa mesma questão com ele. Quando ele começa, não, essa fundação do Ferret tá matando as pessoas, eu quero fazer o bem, eu falo, não existe rico que faz isso. Gente, por favor, não, você tá tentando alguma coisa, tá tentando abonar imposto, fazendo alguma coisa, não tá certo isso não. Ele com aquelas roupinhas de linho dele, sabe, uma pessoa que nunca se importou tanto, aí ele vem com essas, eu não consigo comprar. Então, quando ele chega lá, ele me irrita. Quando ele vem com esses papos de, não sei o que, está matando pessoas, os remédios são muito importantes. Eu fico, mas não consigo acreditar, não. Agora, se for pra ser vilão, aí talvez ele seja melhor do que eu estou, né? Porque eu já não tô acreditando e não era pra eu acreditar mesmo. Então, vou ter que ver, né? Agora, uma coisa que eu acho que atrapalhou um pouco toda a questão do Rogério é esse negócio da novela ter tido que trazer alguns acontecimentos antes. E aí eu acho que assim, a gente ter visto ele tão antes existindo nas encolha, eu acho que perdeu o impacto para quando ele apareceu mesmo, né? Eu acho que teria sido interessante que a gente só tivesse ouvido vozes e tal, igual a Odete Roitman, que tipo, a gente meio que, né, não a Odete Roitman do remake, foda-se a Odete Roitman do remake, porque a gente já tinha visto, mas a Odete Roitman de verdade, que você ouvia falar Odete Roitman, ela era uma entidade, aí um dia você ouve ela no telefone, aí você fala, nossa, tal, e aí um dia ela aparece, e aí aquele é uma catarse. Eu acho que o Rogério perdeu um pouco isso também, eu acho que talvez por isso a gente não tenha, sabe, o dia que ele voltou, eu já tinha visto ele em sei lá quantas cenas, aí não teve tanto impacto quanto seria legal, eu acho. Mas assim, nós falamos de 6 personagens que a gente não gosta, mas no geral, perceba que os principais da novela a gente deixou passar. Gerluce, não falamos nada, Joelle e Lígia também não falamos nada. Então tem o Ferret, eu acho o Ferret realmente um personagem muito bom dessa novela. Eu gosto muito do Ferret. A Joelle, ela é chata, mas ela é adolescente. Ela é feita pra ser inconsequente. Ser chata, né? Ela é feita pra ser inconsequente, pra bater dedo na cara da mãe, né, e tal. Agora, assim, se eu fosse fazer minhas preferidas, aí já tá lá. Viviane eu amo, acho uma das maiores, uma das maiorais, enfim. Zenilda gosto também, acho que tem camadas. Bagdá quase entrou nessa lista, não gosto muito dele, não. Foi por muito ainda pouco. Mais agora que ele se meteu com a chata da Lucélia. Que também é outra vilã que promete, né? Ela veio com, nossa, ela vai ser uma maldita, tal. Por enquanto ela só é homofóbica, mas o que já o que é péssimo. Mas assim, ela não, sabe? Ela não é aquela vilã também que está fazendo grandes movimentações, né? Ela é uma vilã de falas horrorosas. Me parece só uma vilã de Malhação que, como não tinha Malhação, foi parar na novela das 9. Agora vem uma história de que ela vai ser a Suzane von Richthofen do rolê, né? Que ela matou os pais e tal. Mas eu não vi ela fazer também. Aí também grande coisa. Tipo, ela veio com um passado complicado.
Aí o Bagdá eu acho péssimo. O Bagdá podia estar também na lista. O Bagdá eu acho. Nossa, um bandido que não mete medo em ninguém. E tem uma história toda perdida também naquele morro lá. Eu não gosto, não. Bem, se vocês gostam de séries, novelas, reality shows, personagens que têm uma instituição que dão remédio de farinha numa comunidade de São Paulo, fica aqui no Coxa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E tem o canal de transmissão do WhatsApp, em que a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Às vezes você não quer entrar numa rede social, não quer ver uma defesa cega de um participante de BBB e quer saber quando saem os vídeos, no WhatsApp a gente avisa tudo. É isso. E conta aí pra gente, pra você, quais são os personagens que você não gosta, aqueles personagens que falam, né? De repente um dia a gente faz os nossos preferidos também, Sim. né? Pra falar bem. Então é isso. Conta aí quem que você também não foi com a cara. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.